O autismo é uma oportunidade de expiação que leva o espírito a encarnar para quitar rápido débitos e poder reencarnar novamente a tempo de atingir a fase final da regeneração? Olha, essa questão de autismo hoje ela é uma questão ainda muito pouco trabalhada, porque isso é muito novo e nós ainda estamos tendo muitas experiências que estão colocadas juntas, embora elas sejam experiências diferenciadas. Hoje nós temos um nome para a questão do autismo que é TEA, transtorno do espectro autista, ou seja, tem várias experiências que estão contabilizadas dentro de uma mesma coisa. E nós estamos atualmente, na situação que a gente está hoje, chamando de autismo para experiências completamente diferentes e que recebem o mesmo nome. Então, não dá para a gente tratar todas as manifestações que compõem o espectro autista como se elas fossem a mesma coisa. Porque existe autista do suporte 1, suporte 2, suporte 3, cada um com determinadas características que são completamente diferentes. Então, por exemplo, nós temos a notícia de que aquelas pessoas que nós chamávamos de nerd e que são pessoas, às vezes, extremamente inteligentes, elas possuem traços do espectro autista. Há quem diga que Newton era autista, que Einstein era autista. Nós temos jogadores de futebol da atualidade extremamente habilidosos que estão rotulados como autistas, empresários absurdamente bem-sucedidos, gênios, verdadeiros gênios, uns gênios na informática que geraram softwares que a gente usa no nosso computador, considerados como autistas. Outros que criaram coisas que nunca se imaginou que a humanidade pudesse ter, são gênios da atualidade e que são considerados como autistas. E ao lado desses, nós temos outras pessoas chamadas também de autistas e que possuem um déficit de intelectualidade, outros que têm dificuldade de oralidade, não conseguem se comunicar, e outros que têm uma severíssima capacidade de comunicação com o mundo exterior. Então, está tudo dentro do mesmo saco. Transtorno do espectro autista. Então, não dá para a gente dizer assim, isto é por causa disso, porque há uma gama muito grande de fenômenos. Nós temos grandes gênios que estão rotulados da condição de pertencentes ao espectro autista e pessoas que têm severas limitações também na mesma condição. Então, não dá para a gente afirmar nada desse jeito. O que dá para a gente dizer é o seguinte: se você observa uma pessoa e esquece o rótulo que ela tem, mas você percebe que esse indivíduo ele tem uma contribuição incrível a dar para a sociedade e no desenvolvimento dele mesmo, então dá para a gente imaginar que ele seja, embora tenha dificuldade de adaptação, alguém com determinadas características muito importantes para o efetivo crescimento da sociedade e dele. E nós vamos encontrar outras pessoas pertencentes ao espectro autista que vão estar catalogadas naquilo que o André Luiz chamou de planejamento de interesse individual, planejamento de interesse coletivo, planejamento de interesse individual. O que é um planejamento de interesse coletivo? É quando a minha vida interfere em outras vidas. Eu fiz um planejamento espiritual. Qual é a minha profissão? Eu sou professor. Eu pergunto, um professor interfere na vida de outras pessoas? Sim. Então, o planejamento dele é de interesse coletivo. Fulano é um servidor público. A ação dele interfere, então ele é de interesse coletivo. Você é médico, há interesse coletivo. Mas você nasceu com uma limitação severíssima. Ele tem dificuldade intelectual, tem deformidade física, ele tem uma limitação imensa e ele vai viver a vida dele focado na história que ele tem, encarnação de interesse individual. Então, quando eu estiver nas encarnações de interesse individual, fica muito visível que o processo é um processo expiatório, porque eu não estou trazendo nenhuma contribuição para a sociedade, não posso servir a nada.
Então, está muito mais no campo da expiação do que em qualquer outra condição. Então, na leitura do espectro autista, observe se a criatura que você está olhando tem encarnação de interesse individual ou tem encarnação de interesse coletivo, para que a gente possa fazer uma leitura mais aproximada, se isso é um caso apenas de expiação, se for de interesse individual, ou pode ser expiação, pode ser prova, pode ser missão, se for de interesse coletivo. Porque no interesse coletivo pode ser as três coisas. No interesse individual, a gente está mais focado nas nossas histórias particularíssimas de evolução. Sem som. A preocupação com a questão da regeneração, eu não vejo como necessária, porque primeiro que essa transição vai demorar, mas a passagem para a regeneração não significa que as expiações vão acabar. Veja bem, não vai para a regeneração aqueles que são renitentes no mal. Aqueles que falam, faço errado e vou fazer de novo, sei que está errado e gosto de fazer e não quero mudar. Quando nós entramos no processo de passar por experiências que a gente chama de expiação, gente, eu acho o nome pesado, nós demos esse caráter pesado. Expiar é se purificar, é se libertar do resto das coisas que nós cultivamos no passado, nós já estamos preparados para nos libertar disso. Então, se é um processo expiatório, ótimo. Significa que é um espírito que está num caminho de melhora. Está caminhando para quitar aquele problema que está se expressando no corpo físico dessa forma. Se esse for o caso, como ela já disse, se for expiação. E assim, não é como se a gente tivesse um prazo, não tem que encarnar logo, tem que expiar logo para ver se ele dá esse bom para o mundo de regeneração. Não, muitos de nós ainda temos muitas perrengas para resolver, porque nós não somos almas perfeitas de jeito nenhum, e que nós vamos levar isso para o mundo de regeneração, porque regeneração não é um mundo para regenerados, é um mundo para que vai iniciar um processo de regeneração, de cura, de cicatrização. Porque não vamos confundir, não são os perfeitos, são aqueles que se cansaram de errar, se arrependeram, entenderam que fizeram besteira e agora estão dizendo, eu quero recomeçar, mas eu ainda tenho perrengas mal resolvidas, que eu estou expressando em forma de uma doença, de uma limitação, de uma dificuldade que eu atraio quando eu encarno no campo financeiro, no campo da afetividade, que são perrengas, resultado das perrengas que eu ainda trago comigo. Mas eu já estou me preparando, já estou aceitando que eu tenho que mudar. Essa vontade abre as portas do mundo de regeneração. Então, quando nós vermos nossos filhos encarnando com essas limitações, pensemos, ele está se candidatando, sim, para o mundo de regeneração, porque ele já se propôs a aceitar, quitar esses débitos do passado, seja da maneira que for. Eu quero aproveitar e fazer só uma contribuição. No Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 3º, eu não vou lembrar o item, acho que é item 16 ou item 17, um dos dois, que fala sobre o mundo de regeneração, ele vai dizer o seguinte, que no mundo de regeneração tem expiação, sim. O que não tem são as expiações candentes. Então, eu não vou ter mais essa coisa de morrer uma quantidade enorme de pessoas de fome. Isso aí não. Mas as expiações continuarão tendo, porque eu ainda vou reencarnar com um pai que eu tenho dificuldade, eu ainda vou ter uma doença minha, né? É uma questão minha, então a minha história eu não vou ter, porque não é o mundo de restauração, não é o mundo superior. Então a gente não vai ter as expiações candentes, essas horrorosas que a gente vê no nosso planeta, mas o mundo continuará tendo as suas características, né? Para que a gente não vai dar um salto evolutivo assim tão grande.